ouvindo bem? Te ouvindo bem, te vendo bem, tá tudo perfeito. Aureni, seja bem-vinda na nossa live, é um prazer te receber aqui. Eu não sei se você chegou a ouvir, mas antes de dizer que você era educadora há 25 anos e coach, né, na PNL, na linha da PNL, eu falei que você é mulher, que você é empoderada, que você é casada, tem filhos, é mãe, então você é tudo isso. Vamos então ouvir um pouquinho de você, Aureni. Primeiramente, agradecer, Eduardo. Eu ouvi você dizer que ficou com muito medo da crítica. Eduardo, você sabia que o medo da crítica é maior do que o medo da morte? Eu acho que eu sei. Então, eu quero agradecer o Eduardo pelo convite. Ele me convidou e aí eu, na mesma hora que ele me convidou, eu não titubeei, né, Eduardo? Foi vapt-vupt. Vambora, eu aceito a proposta. Obrigado, Aureni. Porque, assim, é um prazer muito grande, Eduardo, poder conversar sobre o que a gente gosta. É muito bom quando a gente encontra significado no nosso fazer, quando a gente encontra o propósito da gente, quando a gente sabe exatamente qual é a nossa missão, o porquê estamos aqui, qual é a mensagem que nós levamos, como ela pode chegar às pessoas, como ela pode ajudar muita gente que nesse momento, principalmente nesse momento, se sente perdido, se sente com tantas escolhas na frente que trava na hora de tomar uma decisão e muitas das vezes acaba tomando uma decisão errada. Não é isso, Eduardo? Verdade. Como o Eduardo falou, né, eu trabalho com educação há muito tempo. 25 anos, não é, Eduardo? O pessoal vai pensar aí que eu sou antigona. Você usa Gionessa, não tem esse problema não. A maquiagem da Gionessa rejuvenesce. Então, exatamente. O que acontece? Há uns 4, 5 anos, eu comecei a me perguntar como eu poderia me sentir mais útil, como eu poderia me sentir mais feliz no que eu fazia. E foi aí que eu comecei o meu processo de estudo pelo autodesenvolvimento, pelo desenvolvimento humano. E foi aí onde eu encontrei, né, a PNL, a programação neurolinguística, eu encontrei as ferramentas do coach, eu encontrei os estudos da neurociência. E isso me fez me encontrar e ter realmente clareza, né? Eu vi assim se cristalizando na minha frente o que era a minha missão. Então, quando eu encontrei essa missão, que é educar pessoas, que é a missão do ensino, a missão de levar uma mensagem que pode mudar, que pode transformar, que pode impactar vidas. Então, isso me trouxe esse significado e isso me deixa assim, muito feliz. Então, cada vez que eu tenho essa oportunidade, Eduardo, de levar o que eu aprendi, o que eu continuo aprendendo, é muito bom. Então, muito obrigada por essa oportunidade e estamos aqui. Aureni, é ótimo ter você aqui na nossa live. E assim, uma das questões do tema é o seguinte, né? A gente fala sobre a decisão como a ignição do recomeço. A gente escolheu esse tema porque realmente para a gente começar qualquer coisa, a gente tem que decidir. E essa decisão é de extrema importância. E a gente percebe que quando a gente toma uma decisão que existem muitas coisas na nossa vida que a gente deixa a coisa acontecer de forma naturalmente. Quer ver uma coisa? Eu estava, semana passada, acabei de almoçar, aí abri a geladeira, aí eu pensei assim, que vontade de comer um docinho. Aí eu pensei assim, peraí, por que eu estou pensando assim? E aí me veio à mente a minha mãe. A minha mãe, ela sempre dizia depois do almoço, Eduardo, que vontade de comer um docinho. E aí eu falei, nossa, por que eu tenho que comer doce depois do almoço? E aí eu, de forma consciente, eu questionei o meu pensamento, entendeu? Eu falei assim, poxa, eu não preciso pensar assim, não é porque minha mãe pensava assim que eu tenho que fazer assim também, entende? Então a gente começa a usar a nossa consciência para questionar os nossos pensamentos. E tem muita gente que pensa que é o próprio pensamento. Tem muitas pessoas que pensam que é o próprio pensamento e elas ficam confusas. Por quê? Nós somos condicionados, né, a fazer coisas por influência da família, influência de diversas situações, né, autoridades. E a gente vai criando crenças limitantes que nos aprisionam, né? Então,
quando eu caí a ficha, eu falei assim, nossa, eu não preciso comer doce depois do almoço. Eu não sou obrigado a isso, eu não estou preso a isso. Então, eu sou livre, eu posso escolher. Então, eu fiquei pensando nas consequências, né? Minha mãe morreu com insuficiência renal, ela sofreu muito, ela morreu com diabetes, hipertensa. E eu falei, nossa, peraí, que barriga é essa que eu estou tendo aqui, gente? O que é isso, né? Se eu posso mudar essa realidade, se eu posso mudar essa realidade de hoje, né? Com novas atitudes, com novos pensamentos, por que eu tenho que continuar assim? Então foi quando realmente a ficha caiu, eu falei assim, poxa, eu trabalho na Geonesse, eu tenho um produto na mão que é excepcional, tem resultados maravilhosos, tem pessoas aqui na live que podem dar um depoimento aí, que utilizaram o produto e tiveram resultados realmente ótimos. Então assim, cara, por que não fazer algo diferente que eu realmente venha modificar a minha vida e influenciar na vida de outros, ajudar outras pessoas, compartilhar isso, Aurelia. Por que não? Os processos decisórios nas nossas vidas, Eduardo, eles, questão do nosso tema, né, a decisão. Os processos decisórios, a maioria deles são involuntários. Nós não percebemos, né? Uma pesquisa foi realizada e durante o dia, em média, o ser humano toma 70 decisões. E dessas decisões, 95% são involuntárias, né? Nós não percebemos, nós não questionamos, nós passamos o dia tomando decisões involuntariamente. E quando se fala em ignição, né, que põe em movimento, né, ignição aí põe em movimento, ou seja, a decisão de sair do estado A para o estado B tem que ter um processo consciente. Porque se não tiver esse processo consciente que você está colocando, você não consegue sair do estado A para o estado B. Então, assim, a nossa temática ela é relevante exatamente porque hoje, na nossa live, nós vamos entender, né, por que os nossos processos decisórios eles são inconscientes, por que nós lutamos, né, como foi feita uma pesquisa, né, em Santa Cruz, em Stanford, na Califórnia, quando o pai da PNL estava fazendo os seus primeiros experimentos, ele pesquisou uma terapeuta, né, que era um sucesso, então ele começou a modelar essa terapeuta, e numa conversa deles, ela falou para ele, olha, as pessoas preferem morrer a mudar. Então, muitas das vezes, quando se chega o veredito, né, de um médico, quando chega aquele bendito cardápio, as pessoas olham o diabético, não pode comer doce, mas ele prefere comer doce. O fumante, ele prefere continuar fumando a fumar. Por quê? Então, nós vamos descobrir, né, nessa live de hoje, por que as pessoas, como você colocou, começam uma dieta e com uma semana depois elas voltam à estaca zero, entendeu? A ignição delas foi só até uma semana. O que acontece? Então aí, ó, quem ficar na live de hoje até o final, você vai conhecer esses processos e eu vou te dar uma técnica rápida de PNL que você pode estar trabalhando isso e aí a partir de hoje, né, você vai aprender virar a chave quando você estiver diante de um processo de decisão, né? Você vai aprender a decidir de forma consciente, ok? Então, assim, ok, tô ansioso para isso aí, olha. Eu, mais do que ninguém nessa live, estou ansioso para isso. Então, nós não temos... a nossa conversa hoje, Eduardo, ela vai ser baseada um pouco, né, na neurociência, dentro da PNL. A neurociência, são várias neurociências, tá? Ela é antiga, mas a partir dos anos de 1970 foi que ela começou realmente a ter esse nome de neurociência. Então, a neurociência, ela estuda o sistema central nervoso, ela estuda como o nosso cérebro funciona, qual a estrutura, quais os comportamentos, como se dá o desenvolvimento dessas atividades mentais e quais as conexões que nós fazemos para que essas atividades mentais, né, se materializem. E a PNL é a programação neurolinguística, né, é a ciência das escolhas. É a arte, eu sempre
fico feliz, né, em falar disso, porque assim, é a arte da excelência. É onde eu posso, é a arte da excelência, é onde eu entendo como minha mente funciona, como ela pode funcionar melhor e como eu posso ajudar as pessoas a entenderem como elas funcionam e como elas podem funcionar melhor. Então, a partir de um dos processos da PNL, que é a modelagem, eu posso observar o comportamento, né, de alguém que eu quero alcançar um objetivo tal qual. Então, se eu observar todos esses comportamentos, todos os detalhes, eu consigo modelar através da PNL e alcançar os mesmos resultados. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Eu tô achando interessante isso aí que você está falando, porque é aquela história, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você convive com pessoas que têm mais peso do que o normal, a tendência é você engordar. Por quê? São pessoas que comem pizza, são pessoas desregradas, então a tendência é você engordar. Se você anda com pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto que você, a tendência é aquela linha de raciocínio te alcançar e você sair daquele patamar e alcançar o mesmo patamar financeiro dos seus amigos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda, né? A minha mãe já dizia, né? Diga-me com quem anda, eu te direi quem és, né? Não é verdade? É a questão das conexões, né, Eduardo? Porque nós somos processos neurais, mas nós também temos o ambiente que faz todas essas conexões. Então, quando você coloca que a gente é a média das 5 pessoas, é porque o ambiente, né, eles também têm tem influências, tem fatores nas nossas tomadas de decisão. Então, se eu ando com 5 pessoas, né, os meus 5 melhores amigos, como eles são? Então, eu analiso como são os meus 5 melhores amigos e então eu começo a ver como eu sou, certo? Porque as nossas conexões nos levam para perto de quem parece com a gente. Então, Eduardo, aí continuando, né? Porque a nossa live tem muita coisa e eu quero chegar no final com o meu objetivo cumprido, que é vocês entenderem o processo consciente da decisão e como ela pode funcionar como uma ignição, não de uma forma temporária, mas de uma forma sustentável, certo? Você decidiu hoje, então você não, de acordo com o que a PNL nos ensina, a partir do momento que eu decido, não é uma questão de estado positivo ou não, mas através de um estado consciente, ele se torna sustentável, é algo que convive, é automático, certo? Então, quando eu transformo algo de forma consciente em um comportamento automático, isso faz com que a minha mudança aconteça. E é isso que nós vamos aprender hoje, certo? E nós não temos como aprender isso se eu não conseguir fazer uma distinção entre os 2 níveis, né? Os 2 níveis do nosso cérebro, que é o consciente e o inconsciente. Tá? E para que a gente possa entender esses 2 níveis, que o consciente e o subconsciente, nós vamos usar uma metáfora utilizada por Jonathan Hay. Tá? Jonathan Hay era um psicólogo e ele colocou o seguinte, que imaginem você um grande elefante com um condutor em cima, tá? Magrinho, um condutor em cima desse elefante. Então, esse condutor é o que nós vamos chamar de estado consciente. E esse elefante é o que nós vamos chamar de estado de inconsciente, de subconsciente. Beleza? Então, o condutor, ele é responsável por 5% das ações. E esse elefante é responsável por 95% das ações. Ou seja, 95% de nossas ações são involuntárias. O consciente, ele trabalha com a racionalidade, né? Ele é aquela mente tagarela que fica no teu ouvido o tempo todo, aquela voz interior. Ah, você tá gordo, você não para de comer, você vai comer de novo? Então, é aquela voz que não se cala. Então, esse é o nosso consciente, tá? E o nosso subconsciente é a arte, é a nossa arte de criar. Né? O subconsciente, esse elefante, ele protege o condutor. Então, se o condutor tem uma decisão e essa decisão requer esforço, esse elefante vai parar, não vai fazer, porque ele acredita que o condutor é frágil, porque o nosso consciente, ele cansa.
né, ele dorme. De tanto pensar, ele uma hora ele estaquina, né? E o subconsciente não, ele fica acordado 24 horas. Ele é responsável por todas as nossas ações, o nosso respirar, o nosso andar, o nosso... Então, observe que a gente vai dormir, a gente continua, o cérebro, ele continua trabalhando. Então, quem está trabalhando ali é o teu elefante. Então, até aqui tudo bem? O elefante é quem domina tudo. Beleza, até aí tudo bem. O elefante é quem... 95%. 95%. Então, olha só. Digamos que o condutor resolveu, Eduardo, fazer uma dieta, tá? Então, ele foi no nutricionista, ele foi na academia, tá? Ele foi na academia, pagou logo o ano todo, tá? Da academia. Foi no supermercado, doou os docinhos da geladeira, certo? Colocou cenoura, beterraba, muitas folhas. E aí ele começou ali na semana firme e forte. Só que ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu de combinar com o elefante. Certo? Certo. Então, ele esqueceu de dizer para o elefante que ele ia fazer uma dieta. Então, o elefante passou aquela semana, né? Uma semana depois, o elefante surta. Né? Tem um ataque de ansiedade, vai na geladeira e escavar que talvez algum doce não tiver. Ele vai comprar doce, ele vai comer feijoada, ele vai comer sorvete. E aí ele acaba com a dieta do condutor e o condutor fica muito triste. Mas o elefante fica muito feliz. Por quê? Porque o elefante passou a vida toda, foi uma vida toda, com esse comportamento. Então, ele não vê o benefício, ele não entende, o nosso cérebro não entende o benefício se o meu consciente não mostrar para o inconsciente qual é o benefício. Então, qual é a intenção positiva do elefante? Né? Qual é a intenção positiva do nosso subconsciente? É nos defender, é economizar a nossa energia. Então, quando eu sou forçada a fazer algo que eu não gosto, então eu vou sofrer, eu vou gastar muita energia, certo? E aí, dentro dessa metáfora, nós temos um livro, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que ele traz o experimento, né? Os cientistas queriam saber até que ponto o cérebro entendia como funciona a força de vontade. E aí ele traz o experimento, né? Ele lança um concurso onde os jovens viriam fazer um concurso de degustação. E os jovens vieram pensando que era um concurso de degustação. E aí ele colocou o seguinte, né? Eram 20 jovens, vamos colocar aqui um exemplo. Então, 10 jovens de um lado, 10 jovens de outro. E cada jovem recebeu um prato de rabanete e um prato de chocolates. Um grupo. E olha, eles teriam que vir pulando uma refeição para vir com muita fome. Então, os jovens, um grupo de 10 ia comer o prato de rabanete. E o outro grupo iria comer o prato de chocolate. E tinha um vidro, né, que era uma parede falsa, que os cientistas ficaram olhando, né, a fisiologia desses jovens ao se alimentar. Então, ele percebia a fisiologia do gosto, do amargor, né, do rabanete na boca dos jovens e a alegria dos outros que estavam comendo chocolate. E aí, quando terminou, eles terminaram de comer, passou um pouquinho, eles disseram, a nossa etapa agora, nós vamos entregar um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, ele era insolúvel, ele era muito complicado, não tinha como realmente fazer o quebra-cabeça. Então, eles colocaram o quebra-cabeça, né, para os jovens fazerem. E o que aconteceu aí nesse momento de esforçar-se para montar esse quebra-cabeça? Os jovens de chocolate, eles passaram 19 minutos tentando montar o quebra-cabeça. Mas os jovens que comeram rabanete passaram 8 minutos e desistiram. Então, o que nós podemos ver nesse experimento? É que a minha força de vontade depende de como meu cérebro vê as minhas experiências. Então, se a minha experiência, eu sou forçada a fazer algo
que eu precise gastar energia, porque os jovens, ao comerem o rabanete, eles gastaram muita energia. Foi um esforço muito grande comer aquelas coisas amargosas. E o outro grupo não, foi gostoso. Por quê? Já estavam acostumados a se alimentar daquele tipo de alimento. Então, quando você se esforça muito, a tendência do teu cérebro é você economizar energia. Então, eles desistiram por quê? Para economizar energia. A Marisete falou que ela ama rabanete, então para ela ia ser moleza comer o rabanete e deixar o chocolate de lado. Olha que coisa boa. Então, assim, então esse gastar energia, né, como eu coloquei, que a Virgínia, né, que era uma terapeuta familiar de grande sucesso na época que iniciou-se a PNL, quando ela diz que o cérebro decide, se for perguntar para ele que ele prefere morrer ou ele prefere mudar, ele vai preferir morrer. Porque mudar o interessante, né, Aureli, é que realmente mudar é muito difícil, né? Você mudar realmente é muito difícil. Eu falo com o Vivi, eu falei, Vivi, a gente morava no Rio de Janeiro, a gente estava estável lá e a gente decidiu vir para o Maranhão. Rapaz, essa mudança realmente, a gente gastou muita energia, foi algo assim... E todo mundo olhava pra gente e falava assim, pô, vocês realmente vão fazer isso? Vocês realmente acham que isso é válido e tal? Então, assim, pra gente, depois que a gente fez isso foi muito válido, né? Mas a gente sentiu medo. A gente, no fundo, não queria fazer. Então, assim, a gente realmente teve que quebrar essa barreira, né? É uma barreira que a gente quebra, né? Na verdade, quando nós tomamos, né, dentro desse processo de mudança, existem várias etapas, certo? Existem várias etapas. E quando eu começo a aprender onde eu me comporto daquela forma, quando é que eu penso desse jeito e quando é que eu faço isso, quando eu aprendo, quando é que eu como muito, quando é que eu vou buscar, por que eu vou buscar o cigarro, qual é o meu comportamento, o que acontece aqui, quais são as experiências que acontecem aqui no externo que eu recorro. Então eu começo a observar o meu comportamento diante da experiência. Exemplo, um fumante dentro de um processo que ele precisa ficar quieto, que ele precisa estar concentrado, então ele se estressa com aquilo, ele sai para fumar. O que acontece? Observa o que acontece. Ele vai pegar o cigarro e ele vai fazer isso, ó. O que ele está fazendo? Ele está relaxando. Foi a forma que o cérebro dele aprendeu para relaxar. Então, quando eu estou dentro de um processo que eu me lembro do doce, exemplo, no teu caso, né, que você lembrava do doce, por quê? Tinha uma âncora aí. A tua mãe dizendo que estava com vontade de comer o doce. Então, o que o teu cérebro aponta? Para esse gatilho mental, né, que você vai comer, porque naquele momento terminou, olha a experiência, terminando a refeição, a experiência era comer o doce. Por quê? Porque desde a adolescência, certo? Desde criança, você aprendeu que... A Sá entrou agora na live, ela não entendeu, porque no início, Sá, eu falei que quando era semana passada, eu abria a geladeira e falava, eu preciso comer um doce depois do almoço. Então, eu falei com a Aureli, né? Eu falei assim, por que eu preciso comer um doce depois do almoço? É porque minha mãe falava isso, então eu estava condicionado a comer um doce após o almoço, mas eu me condicionei a isso. Eu não sou obrigado a comer doce após o almoço. É por isso que ela está falando isso, tá? Ela está fazendo um link que eu falei lá no início. Então, quando eu compreendo essas formas inconscientes, aí é o primeiro e o grande passo para a mudança. Quando eu começo a observar os meus comportamentos diante das experiências. Aí eu começo a me perguntar, terminou o almoço, veio o gatilho mental do doce. Então você pergunta, que outra forma eu poderia escolher para ter esse prazer? Existe alguma outra forma que eu possa ter esse mesmo prazer sem necessariamente ter que comer o doce?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez eu lendo, né, e ouvindo, a gente lê e vê tanta coisa, me disseram que você só consegue mudar um hábito substituindo ele por outro. Isso é verdade? Sim. Se você tem um hábito e você perceber, vamos lá agora para o mesmo hábito, né? A questão do fumante. Se o fumante, ele todas as vezes que ele se sente em um momento de pressão, ele recorre ao cigarro, é um hábito, certo? Então, como mudar esse hábito? Não tem como ele mudar esse hábito se ele não procurar uma outra forma de sentir o mesmo prazer que esse hábito traz para ele, se ele não... Então, ele busca outras formas. Exemplo, eu gosto muito de lembrar do meu professor José Osvaldo, né, de PNL, que ele chamou alguém, né, alguém fumante, que gostaria de parar de fumar. E aí ele trabalhou, dentro, nós vamos conhecer daqui a pouco um pouquinho, ele trabalhou algumas técnicas, né, umas técnicas de PNL sobre fazer uma ponte ao futuro, certo? Para essa pessoa começar a perceber quais são os momentos que ela recorre ao cigarro, por que ela recorre ao cigarro e que tipo de recompensa o cérebro encontra ao recorrer a esse recurso. Então, a partir do momento que você substitui, que você pode simplesmente fazer um processo de respiração para encontrar o mesmo relaxamento, aí você pode mudar automaticamente o teu comportamento diante da experiência. E aí, Eduardo, a neurociência coloca que para você imprimir esse novo hábito, você precisa repetir ele no mínimo 21 dias. Por quê? Nós só temos duas formas de aprender. O nosso inconsciente, ele aprende sob forte impacto emocional e ele aprende por repetição. Então, adultos, né, quando nós nascemos, nós temos 100 bilhões de neurônios, ou seja, nós temos um universo, uma galáxia, né, dentro do nosso cérebro. Então, aos poucos, esses neurônios vão morrendo, mas os que estão, eu posso dar qualidade, né, de conexões, criando novas conexões a partir de novos conhecimentos. Então, quando eu aprendo algo novo, eu crio uma conexão nova, né, eu crio um novo caminho neural. Então, quando eu educo, quando eu repito um hábito por 21 dias, então eu estou criando um outro caminho neural. Eu estou criando uma outra forma, uma nova conexão. Então, quando eu me sentir dentro de um ponto de pressão, eu vou querer relaxar, mas agora eu tenho uma outra forma de relaxar que não seja recorrer ao cigarro. Deu para entender assim um pouquinho? Perfeito, né? Aquela história que, inclusive, a Bia, minha irmã, entrou na live aí, Bia. Um grande abraço para você e obrigado por estar aqui com a gente. Também está aí na live. Meu esposo está na live. Sejam todos bem-vindos. Então, Renê, o que acontece? A gente pensa e percebe da seguinte forma: quando a gente foca em alguma coisa, porque o cérebro, né, ele não foi programado para focar em diversas situações, mas ele foi programado para focar numa coisa específica. E quando você foca naquilo, aquilo se expande, que seriam essas conexões nervosas, né? Por exemplo, você é um médico, né, se formou em medicina. Você vai entender muito de medicina, mas se eu chegar para você e falar de construção civil, você, pô, o que é isso, cara? Não sei, né? Mas por quê? Porque você focou na medicina e o seu conhecimento se expandiu naquela área, não é isso? O nosso consciente, que é o condutor lá, os 5%, ele é muito frágil, ele só sabe pensar uma coisa uma vez. Ele não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Exemplo, tem pessoas que dizem, eu faço 3 coisas, né? As mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, elas não fazem nenhuma bem feita. Porque o nosso consciente, ele só faz uma coisa de cada vez. Vamos fazer um teste? Eduardo, pensa num elefante cor-de-rosa. Pensei. Para de pensar no elefante. Você não vai conseguir, sabe por quê? Porque eu não coloquei um outro pensamento. Eduardo, coloca aí, o que você vai fazer amanhã de manhã? Já tá aí na tua agenda o que você vai fazer amanhã de manhã? Já. Parou de pensar no elefante? Parei. Então, ou não? Porque o nosso cérebro ele só foca em uma única coisa. Né? Então, onde eu foco se expande. Por quê? Uma única coisa. Nós só conseguimos focar em uma única coisa. Né? Eu não posso pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Da mesma forma que o meu cérebro não reconhece a palavra não.
Se você diz assim, eu não vou comer, ele não vai entender o não. Certo? Ele vai entender, vou comer. Se você disser, como é o nome do teu bebê, que eu esqueci? Daniel Henrique. Se o Daniel Henrique estiver subindo em cima de uma cadeira e você disser não suba, o que ele vai fazer? Vai subir. A nossa estrutura... Vai ignorar ou não? Com certeza. Então, se ele estiver correndo e você disser não corra, em vez de dizer para, ele vai correr. Porque a nossa estrutura mental, né, o nosso cérebro, na nossa estrutura mental, ela não reconhece a palavra não. Então, quando os nossos padrões de linguagens, quando nós queremos tomar uma decisão, quando nós decidimos mudar, além de mudar os nossos comportamentos, nós também precisamos mudar o nosso padrão de linguagem. Né? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Porque para eu tomar decisão, eu não posso... A Paty está dizendo que ela pensa em comer. Como é que ela vai emagrecer? Tem como resolver esse problema aí dela? Tá? Aí, olha só, Eduardo, quando nós vamos tomar uma decisão, a única forma de eu mudar é ter consciência dos processos decisórios, certo? Então, para que isso aconteça, eu vou lembrar aqui, talvez alguém já conheça, o mito, né, da entrada do labirinto de Creta. Não sei se você já ouviu falar, Creta é uma cidade da Grécia, né, que era um labirinto muito grande, ele foi construído para ninguém sair. E foi colocado dentro desse labirinto um minotauro, certo? Que é uma figura mitológica, e foi colocado um tesouro. Então, com entradas e saídas muito sinuosas, os heróis, né, eles resolviam ir, eles entravam para ir buscar esse tesouro, mas eles acabavam dentro das sinuosos caminhos e acabavam sendo engolidos pelo minotauro. Mas um certo dia, um jovem, né, herói chamado Teseu resolveu entrar nesse labirinto, mas ele resolveu levar um novelo de lã. Então ele ia andando e ele ia desfiando esse novelo de lã. Então, quando ele encontrou o minotauro, ele matou o minotauro, ele encontrou o tesouro e voltou pelo caminho que ele tinha traçado. Ou seja, ele foi fazendo um caminho de forma consciente. Certo? Então, saber se você quer sair do estado A para o estado B, você precisa ter a estratégia e o objetivo. Uma outra coisa também, Aureli, que eu percebi, né, eu vou complementar aí, se você me permite, pode ficar à vontade. É que quando a gente começa o programa, a gente tem que ter planejamento, né? Porque esse rapaz aí, quem é que teve o novelo de lã? Qual o nome dele? O Teseu. Então, o Teseu foi esperto. Ele falou, como é que eu vou entrar nesse lugar aí e vou ter como voltar? Então ele planejou, ele não entrou de mão beijada, ele teve que arrumar o novelo de lã, ele pensou antes, né? E o mais legal é que o planejamento dele, o que tinha? A ação. Porque tem muita gente que planeja e não sai da zona de conforto. Então não adianta eu planejar, fazer um programa para emagrecer e não fazer minhas caminhadas, não respeitar minha dieta. Então eu tenho que ter ações para realmente alcançar o meu objetivo, né? Senão fica muito difícil isso. E outra coisa, o cérebro, ele não entende só a linguagem do pensamento. Você precisa verbalizar, tá? Você precisa colocar isso no papel, qual é o teu objetivo, qual é o teu estratégia, porque através das palavras ele consegue mentalizar essa imagem. De acordo com a terapia cognitivo-comportamental, nós não conseguimos, os maiores traumas são aqueles que eu não consigo conceituar através de palavras. Entendeu? A partir do momento que eu consigo conceituar um problema através de palavras, o meu cérebro começa a fazer conexões neurais para a resolução desse problema. Certo? Então, quando eu não consigo verbalizar o que eu estou sentindo, então, dificilmente o meu cérebro vai entender a estratégia e o objetivo que eu quero alcançar. Por isso isso é sensacional, Aureli, sensacional isso. Por isso que é importante colocar no papel, certo? E assim, é impressionante, né? Porque a verbalização, né? Quando você realmente faz a declaração. Por exemplo, quando
eu fiz, né, eu planejei o programa, eu estava com muito receio de colocar isso nas redes sociais e de fazer vídeos, então, de declarar isso, né? E, assim, consegui declarar, consegui colocar nas redes sociais, estou conseguindo fazer vídeo, e é uma coisa que não é um meu costume fazer isso, mas eu consegui. Você Agora, rompeu. imagine uma pessoa que não consegue fazer isso. Realmente ela se frustra, né? Ela se traumatiza. E por ela não encontrar uma ferramenta para expressar isso, para declarar, acaba sendo um problema sério mesmo, né? De trauma, né? Então, Eduardo, nós temos ainda quantos minutos aí para a gente finalizar aqui com a nossa técnica? Na verdade, Aline, eu não consigo visualizar o tempo, né? Só acho que ele começa a contar nos últimos minutos. Eu não sei quantos minutos. Se tem alguém na live aí e entende de live, que é a nossa primeira live, né? E puder compartilhar com a gente o que acontece no finalzinho da live, quem faz a live, eu vou ficar feliz em saber, tá? Pode compartilhar. Enquanto isso, a Aureli... não, mas eu acho que ele avisa aqui, ó. Pelo menos nos últimos minutos ele avisa. Então, olha só. A gente começou a nossa live às 8 horas, são 8h42, então a gente deve ter uns 28 minutos ainda. Então, vamos lá, rapidão aqui para a gente finalizar o nosso processo para que as pessoas entendam. Então, todo mundo aqui entendeu o que é ter consciência desses processos decisórios para que ela funcione como ignição de mudança, para me colocar em movimento, certo? Todo mundo aqui observou que o meu processo decisório, o meu condutor, ele precisa comunicar, ele precisa explicar para o meu elefante, que é o meu inconsciente, que aquele processo de mudança é bom, que aquele processo de mudança é benéfico para mim e que ele não precisa se preocupar em economizar a minha energia, certo? Então, assim, até aqui, beleza, certo? Consciência dos processos até aí tranquilo. Até tranquilo, tá? Então, assim, quando eu tenho uma decisão na minha frente, certo? Eu tenho uma decisão a tomar. Então, como tomar as decisões mais acertadas? Existe um recurso, nosso cérebro, o ser humano, ele tem todos os recursos necessários para desenvolver habilidades, para mudar comportamentos e para transformar pensamentos destrutivos, né, em pensamentos edificantes. Então, dentro desse processo, dentro desses recursos, a PNL, a programação neurolinguística, né, que trabalha com todo esse processo de mudança de comportamento e de novas conexões, ela nos traz um recurso chamado de ponte ao futuro. Como é que funciona essa ponte ao futuro? Você imagina, você tem a escolha, você tem as escolhas, certo? Para você decidir. Então, quais são as tuas escolhas hoje? É emagrecer, é parar de fumar, é parar de procrastinar, é fazer um curso de inglês? Qual é a tua escolha, certo? Então, o que acontece? Você se coloca, dentro de um diagrama, você coloca as escolhas, você coloca a pergunta o que eu perco e o que eu ganho. Então, vamos aqui para o processo que o Eduardo está falando. Eu estou aí com 20 quilos, Eduardo, acima do peso. Eu tô com 108 quilos. Na verdade, são 28 quilos a mais, Aline. Eu tô gordinho. Então, aqui, olha só. Se eu tenho 28 quilos acima do meu peso, certo? Então, eu vou me perguntar se eu quero mudar ou se eu não quero mudar. Então, eu tenho duas alternativas. Então, nós temos... Esse questionamento já é a conversa do condutor com o elefante, com o consciente, com o subconsciente? Então, sim, já estou batendo um papo aí, então, né? O condutor já está batendo um papo com o elefante. Exatamente. É o início do acordo, é o início do acordo. Exatamente. Eles vão aqui, ó, dar as mãozinhas no futuro, no final desse recurso. Então, olha só. Então, quando eu tenho essas decisões, eu tenho essas várias alternativas, eu preciso fazer um futuro hipotético, tá? Eu levo a minha decisão, eu decidi não mudar. Eu vou ficar com os meus 28 quilos. Então, eu transfiro essa decisão para um futuro hipotético, tá?
Eu me imagino aí daqui 3 meses eu ainda com 28 quilos, porque eu resolvi não mudar. O que é que eu ganho e o que é que eu perco? Eu estou lá com 3 meses, 28 quilos. Então eu começo a trabalhar, Eduardo, que você já conhece bem, os sistemas representacionais. O que é que eu vejo daqui 3 meses eu com 28 quilos? O que é que eu sinto? Quais as sensações que me trazem essa imagem? Né? Quais são os meus sentimentos dessa imagem, eu com os mesmos 28 quilos? Né? O que é que eu ganho? Pauline, você acha que nesse processo tão importante, por exemplo, eu quero emagrecer. Aí você vai na internet, pesquisa fotos de pessoas magras, aí coloca num quadro, você fica olhando aquilo, você, é esse o objetivo que eu quero. Você acha que isso ajuda nesse processo? Ajuda, porque é a questão da visualização, né? A ponte ao futuro é você conseguir fazer com que esse futuro hipotético seja o mais real possível. Então, olha só, então o que que você ganha, né? O que que você ganha em continuar com 28 quilos? Eu vou continuar com os gostos gostosos, eu vou continuar com os doces, eu vou sorrir muito. Então, o que que o meu subconsciente me diz que eu ganho? O que é que eu sinto quando eu estou comendo? Então, eu estou observando a intenção positiva e a intenção negativa da minha decisão de continuar com os meus 28 quilos, tá? Então, eu estou levando para o meu consciente conversar com o meu subconsciente que daqui 3 meses, eu com 28 quilos, o que que eu estou sentindo, o que que eu estou ouvindo, o que que as pessoas estão dizendo para mim, eu com os mesmos 28 quilos, qual a sensação, quais os sentimentos. Foi bom passar esses 3 meses comendo, sentindo o gosto dos doces, sentindo todas as vezes que eu sinto uma frustração ou um momento de pressão, eu recorro ao doce, eu tenho um refúgio e é bom esse refúgio. Então, esse é o meu futuro hipotético de decidir continuar com os 28 quilos. Digamos, então, aí eu tenho uma outra alternativa, não mudar, e eu faço a mesma coisa. Eu levo essa decisão de mudar para um futuro hipotético. Imagine você daqui 3 meses com menos 15 quilos. O que é que você sente? O que é que você ouve? O que é que você vê? Quais são as sensações? Quais são os sentimentos que esse futuro te traz? Quando você se vê magro, quando você se vê... É a calça que vai entrar, né? A calça que vai entrar, a camisa que não vai apertar no braço. Então eu me vejo nesse futuro hipotético e agora eu volto para o meu estado atual e eu me pergunto, né? Qual escolha eu vou fazer do meu futuro hipotético? Eu não mudo ou eu mudo? O que que eu perco se eu decidir mudar? Eu vou perder o gosto gostoso do açúcar, eu vou perder o gosto... Então, eu vou colocando ali o que que eu perco, para eu ter consciência do que é que eu perco quando eu decido fazer uma reeducação alimentar. Da mesma forma que lá no outro nível, eu coloquei a consciência do que é que eu ganho, né? Que todas as vezes que eu me senti frustrado ou em algum momento de pressão, eu recorro a algo que me deixa relaxado, que me deixa com prazer. Então, eu torno esses níveis conscientes. E a partir do momento que eu tive essa conversa, né? Do consciente com esse subconsciente, ele vai começar a entender. Quando você voltar para a tua imagem, você escolheu. Pronto, Eduardo, você escolheu. Eu decidi que daqui 3 meses eu não vou estar com esses 28 quilos, eu sei o que eu vou perder e eu sei o que eu vou ganhar, eu sinto, eu vejo, eu ouço. Então, aí, a partir desse momento que eu escolhi, eu crio uma âncora. Digamos que você escolheu mudar, certo? Você escolheu o processo de mudança e você vai dar a ignição, você vai se pôr em movimento rumo a esse estado desejado. Então, você cria uma âncora. Você pode tocar na tua orelha para você lembrar. Você pode tocar no teu ombro esquerdo. Você pode pegar aqui no cabelo. Você cria uma âncora para que teu consciente entenda que você escolheu mudar. Então, todas as vezes que você estiver dentro do processo, agora dentro do processo, você tem todos os processos decisórios conscientes e você tem a tua âncora. Você escolheu o teu ombro, né? Tocar no teu ombro quando você se sentir enfraquecido diante da experiência de fazer essa mudança. Então, digamos que terminou o teu almoço, Eduardo, folhas, e aí tudo que você decidiu comer, depois veio à vontade. De comer o docinho. Não é isso? O que é que você vai fazer? Toca no ombro, ó a âncora aí, ó. Olha o diálogo aí.
Olha o lembrete do diálogo. Isso. Então, quando você vai tocar no seu ombro, você vai lembrar que você viu você em um futuro hipotético, que o teu consciente explicou para o teu subconsciente o que é que você perde, o que é que você ganha, e o teu consciente vai dizer para o teu subconsciente, não vai lá na geladeira, porque você escolheu. Você escolheu o processo de mudança e é bom para mim. Não precisa se preocupar. Juliana é professora de educação física, é uma das palestrantes, ela está aqui ao vivo, ela está falando que a gente vai melhorar, vai ter mais qualidade de vida, vai ter mais disposição para brincar com a criança. O Josué, e também é distribuidor da... positivas, exatamente. Josué é distribuidor da Jonessi, lá de Araruama, de Saquarema, né? Ele está dizendo que em vez de botar a mão no ombro, eu tenho que puxar a minha orelha para poder... Pronto, puxa a orelha. O importante é que você tenha um gatilho mental. E quando as experiências aqui externas, né? Quando as experiências externas te fazer fraquejar, você lembra da conversa que o teu consciente teve com o teu subconsciente e assim você não vai parar o processo de ignição, certo? Olha, isso é muito legal. Essas informações que você está trazendo aí, vai trazendo algumas conexões com algumas coisas que a gente vai lendo, né? O Paulo Vieira, a maioria dos livros dele, você tem que escrever, você tem que botar no papel e é aquilo que você está falando. Você tem que verbalizar, você tem que colocar no papel, você tem que falar, porque é isso que vai possibilitar o diálogo, né? Que vai possibilitar o diálogo. E nós que somos professores, né, a gente percebe que o aprendizado é na prática, né? A gente está na sala de aula ali, está só passando o conteúdo, mas é quando o aluno ele pega aquele conceito e coloca na vida dele, aí realmente ocorre a âncora aí, né? Ocorre a fixação daquele conceito e realmente vai trazer uma transformação na vida dele. Eu estou amando. A Vivi Stephanie está dizendo, ó, que maravilhosa essa live. Obrigada aí, pessoal, com muito amor, né, Eduardo, que a gente preparou para vocês. Então, Antônia, mãe da Michele. Só para dar um gás, né? Deixa eu só falar rapidinho. A Antônia, mãe da Michele. Michele faz uma live também maravilhosa, às 10 horas da manhã. Sensacional. Vamos lá, Aureni. Então, assim, para finalizar, Eduardo, em vez de você falar, só para tratar aqui de um padrão de linguagem da PNL, para ajudar nesse processo consciente, tá? Quando você diz assim, eu tenho que fazer uma dieta, o que você sente, Eduardo? O que eu tenho, quando eu falo que tem que fazer uma dieta? Sente? Não. Eu tenho que fazer uma dieta. Quando no início... Eu tenho. Não, quando você fala... Traz a ideia de obrigação. Sim, é verdade. Gosto ruim. Aí quando você ouve dieta, o que você lembra? Gosto. Tudo negativo. Fome. Mas tu já pensou em colocar, em vez de dizer eu tenho que fazer uma dieta, você dizer eu escolho fazer uma reeducação alimentar? Isso é PNL! Isso é PNL! Programação neurolinguística, certo? Sensacional, Lili! Sensacional! Quando eu mudo isso, em vez de você dizer assim, eu vou tentar. O que é tentar? É dizer que você pode, você está abrindo precedência que você pode falhar. Exatamente. Em vez de você dizer eu vou tentar, você diga eu posso fazer. Eu farei, eu vou conseguir. Eu escolho fazer. Então aqui, você tem aqui um prato de chocolate, né? Um prato de verduras aí. Um exemplo. Então você, em vez de você dizer eu tenho que comer, esse prato de salada. Então você diz eu escolho comer esse prato de salada. E outro padrão de linguagem